Bem, pessoal, essa bem-vindo a todos. Esse é o primeiro vídeo primeira videoaula da disciplina de História da Filosofia Medieval da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Filosofia à Distância. Meu nome é Lucas Duarte Silva, eu serei o professor tutor dessa disciplina esse semestre e quero que todos sejam bem-vindos a essa disciplina, que sejam desejar desde já bons estudos, boas reflexões, e que a gente possa, ao longo desse semestre, estudar alguns temas, alguns autores que são conhecidos como autores ou filósofos medievais. Meu objetivo para a aula de hoje, para esse primeiro vídeo, é justamente passar por por 6 pontos, que são eles: o que é filosofia medieval, por que devemos estudar filosofia medieval, quais são os obstáculos ou as características em se estudar filosofia medieval, os filósofos medievais, a apresentação rápida do programa da disciplina e indicações de livros que poderão ser úteis no nosso estudo. Então, passando para o primeiro ponto, uma definição geral, a gente vai voltar nisso na próxima videoaula, mas para ficar com uma definição geral, eu utilizo uma passagem do livro do professor Manuel Vasconcelos, em que ele diz que a filosofia medieval é aquela reflexão filosófica produzida na Idade Média, marcada por uma íntima relação entre a filosofia grega e o pensamento cristão, judeu ou árabe, e que se estende por um vasto período que, a grosso modo, poderíamos demarcar como sendo mais ou menos do ano 100 ao ano 1500. Basicamente, a grosso modo, seria isso. O que é filosofia medieval foi a atividade filosófica que foi produzida durante a Idade Média, ou aquilo que nós convencionalmente chamamos de Idade Média. Há vários critérios e várias demarcações históricas para a Idade Média em geral, e nós vamos voltar a esse tópico na próxima videoaula. Mas para já, essa definição bem simples, bem rápida sobre o que é filosofia medieval. Por que devemos estudar a filosofia medieval? Essa pergunta ela está associada a outra questão mais geral, que é justamente por que devemos estudar a filosofia, a história da filosofia. Ora, pode-se apontar várias razões para isso, né? Você pode estar interessado na história da humanidade, ou você quer compreender como era a sociedade, a cultura, as pessoas de sociedades passadas. Ou você ainda pode procurar alguma inspiração em autores antigos para resolver questões de hoje. Por certo, o fato de estudar a história da filosofia parece ser importante para compreender a filosofia por ela mesma. Isto é, ela serve para conhecer as diversas formulações dos problemas filosóficos ao longo do tempo, ou ainda para ter contato com os argumentos que foram utilizados e refutados nas discussões filosóficas. Isso tudo faz com que o profissional de filosofia, o estudante, o professor, ele tenha uma formação sólida, capaz de compreender as raízes e o desenvolvimento dos problemas teóricos, possibilitando dialogar com a tradição. Os filósofos contemporâneos, contemporâneos, sérios, eles, apesar de suas rusgas com os outros
períodos da história da filosofia, eles não negligenciam a história da filosofia, né? Podemos citar, por exemplo, os casos de Martin Heidegger ou de Bertrand Russell, que são filósofos geniais do nosso tempo e que são profundos conhecedores da tradição. Então, o mesmo vale para a filosofia desenvolvida num longo período conhecido como Idade Média. É ingênuo pensar que por 15 séculos não se fez filosofia. E é ilusório pensar que a filosofia de hoje representa o ponto mais alto da atividade filosófica, né? A filosofia, ela parece ter algo que perpassa e une os diversos momentos históricos da humanidade. Então, nesses sentidos, vale para estudar a história da filosofia e vale a pena estudar, né, os períodos, a filosofia antiga, a história da filosofia antiga, a história da filosofia medieval, a história da filosofia moderna e a história da filosofia contemporânea. É bem verdade que cada período histórico desses que eu mencionei, eles possuem certas características que lhes são próprias, né? Alguns temas são próprios do contexto moderno, outros próprios do contexto contemporâneo, próprio do contexto antigo e próprio do contexto medieval, né? E as características próprias do medievo, do contexto medieval, faz com que a filosofia tenha certas características que são próprias, que às vezes se apresentam como obstáculos ao estudante ou ao profissional no seu primeiro contato, né? E eu gostaria de citar aqui pelo menos 4 pontos que podem ser obstáculos quando iniciamos a estudar a filosofia medieval. O primeiro deles seria a ideia pré-concebida de que a Idade Média foi um período infértil para a filosofia. O segundo eu chamaria de confessional, o terceiro sobre a linguagem e o quarto, os manuscritos e as edições críticas. Vamos ponto por ponto. Primeiro ponto, então, a Idade Média, em geral, conhecida como um período infértil para a filosofia. Essa é uma ideia que é facilmente encontrada, tanto em manuais de filosofia, como em livros de história, corredores universitários. E de acordo com o professor Carlos Arthur do Nascimento, um grande pesquisador brasileiro, foi o pedagogo alemão Christoph Keller, isso no final do século, isso no século XVII, o responsável pela consagração da divisão da história ocidental em antiga, medieval e moderna. E por espalhar a ideia de que este período intermediário foi um retrocesso, uma idade das trevas. Enquanto que o período moderno, que seria o período em que Keller estaria vivendo, seria o período das luzes, né? E começaria com o Renascimento italiano. O movimento do Renascimento italiano seria um movimento de luzes, né? Ora bem, isso atrapalha os estudos medievais justamente, veja bem, os estudos medievais tanto de história quanto de filosofia, justamente pelo preconceito negativo que é formado, né? Levando ao leitor ou ao estudante a julgar que esse período, ou de forma anacrônica ou de forma arcaica, por vivermos em um século totalmente distinto do que for a Idade Média, e com inegável avanço das ciências, pluralismo religioso, etc., nós
possuímos certas dificuldades em compreender como as questões filosóficas foram abordadas naquele período. Isso porque isso está associado justamente ao segundo ponto que eu chamei de confessional. Por quê? Porque os filósofos medievais, ou os intelectuais que se dedicaram à filosofia no medievo, foram, em geral, em grande parte, eclesiásticos, né? Membros da igreja, em particular membros da Igreja Católica, ou homens de fé, né? E isso pode incomodar, isso num primeiro momento pode incomodar certas pessoas ou certos profissionais, porque pensam que ou não houve filosofia nesse período, o que houve foi teologia, e teologia, muitas vezes eles falam, isso é só teologia católica, ou só houve uma filosofia católica, como o Bertrand Russell coloca no seu livro A História da Filosofia. Essas duas visões, elas estão equivocadas, né? De forma geral, elas são errôneas. Isso porque é inegável que durante os 15 primeiros séculos da nossa era, as ideias e as questões filosóficas, elas confundiram-se e caminharam lado a lado com o crescimento da Igreja Católica enquanto instituição e, respectivamente, de sua doutrina. Mas isso não significa que para você estudar a filosofia medieval, as questões e as suas questões, você necessariamente tem que ser um católico ou um profundo conhecedor de teologia. Os próprios intelectuais medievais, sobretudo a partir do século XI, sabiam diferenciar questões filosóficas de questões teológicas, sobretudo na escolástica, né? A partir que nós iremos ver um período que começa ali a partir tem o seu início tem o seu início no século VII, mas ganha uma forma e um desenvolvimento bem maior nos séculos XI, XII, XIII. Isso nós veremos adiante. Então, a tarefa extra que todo estudante ou profissional de filosofia deve estar ciente quando se dedica ao estudo desse período é vigiar a si mesmo, suspender os preconceitos, encarar esse período histórico como ele foi, né? E aí, nesse sentido, eu trago as palavras de um grande historiador da história da filosofia, um profundo conhecedor da história da filosofia medieval, que é o francês Etienne Gilson, em que ele diz, cito, toda a história da filosofia na Idade Média pressupõe a decisão de abstrair essa filosofia no meio teológico, em que nasceu e que não podemos separar sem violentar a realidade histórica. Decorre daí que não se possa falar com razão de uma história da filosofia medieval. Nada é mais legítimo do ponto de vista da história geral da filosofia do que se perguntar o que sucedeu com os problemas filosóficos colocados pelos gregos no decorrer dos 14 primeiros séculos da era cristã. Fim de citação. Também é importante ressaltar que durante esse período existiu alguns importantes autores leigos, como Severino Boécio, no século V, 4, 5. Existiu autores influentes islâmicos, muçulmanos, judeus, né, como Avicena, Averroes, Maimônides. São autores que mostram, de certa forma, que a gente não pode identificar filosofia medieval com
filosofia católica ou teologia católica. Isso é um grave erro e é importante que vocês tenham isso em mente. O terceiro ponto que eu chamei a linguagem, ela é uma característica bem peculiar da filosofia medieval. Por quê? Porque as obras dos autores medievais, elas foram escritas em latim. E o latim é uma língua quase extinta nos dias de hoje. Poucos profissionais são capazes de ler e entender o latim. Além disso, né, além de ser o latim não ser uma língua comum, tem o fato de que a própria língua latina, ela evoluiu ao longo dos séculos. Então, o latim que o Agostinho escreve no século IV, por exemplo, é diferente do latim de Anselmo no século XI, que é diferente de Tomás de Aquino e dos escotos no século XII e XIII. Se o latim por si só já é um obstáculo, soma-se ainda o tecnicismo empregado pelos autores em suas obras, sobretudo a partir do século XII. Isso porque, em geral, as obras medievais são resultados de manuais ou palestras de professores universitários, que empregavam termos técnicos em discussões entre eles e que nem sempre eram evidentes ao público em geral. Então, quando estamos falando de obras de autores, principalmente do século XII, XI, XII, quando começa as universidades, nós veremos isso mais aprofundado mais à frente. Mas quando começa as universidades na Europa, elas começam a se desenvolver, e as universidades da Europa elas se desenvolvem de uma forma, digamos assim, comunitária, onde era possível que os estudantes cursassem alguns anos em uma universidade ou em alguma instituição em Paris e depois se mudar para a Itália, ou fazer alguns anos na Inglaterra, na França, depois ir para a Espanha, Portugal. Enfim, ela comunitária. Isso faz com que os livros dessa época eles sejam uma espécie de continuação de termos, são continuações, são comentários, e são empregados termos, são muito técnicos por vezes, ou que demoram um pouco para se pegar. Nada anormal se formos pensarmos nos dias de hoje. Hoje você publica artigos em inglês ou em português ou em qualquer língua e exige que você tenha um certo vocabulário mais rebuscado, que você seja mais técnico, enfim, é a mesma coisa. Isso também vale para então os autores medievais, principalmente autores da escolástica, né? Mas professor, o que é esse negócio de escolástica? Nós veremos isso mais à frente, mais rapidamente. A filosofia medieval ela pode ser dividida em patrística, ou seja, que são os primeiros anos desde o século I, II, até o século VI, VII. E o segundo momento seria então a escolástica, com a formação das escolas, que posteriormente viraram a ser as universidades. Não se assustem, nós voltaremos a esse tópico na próxima videoaula. O quarto e último ponto dessa questão sobre os manuscritos, sobre as dificuldades, é justamente os manuscritos e as edições críticas. Por quê? Porque, felizmente, cada vez mais
vemos livros e edições críticas de obras de autores medievais serem publicadas em línguas modernas, né? Quando eu digo línguas modernas, eu quero dizer português, inglês, espanhol, alemão, francês, etc. No entanto, ainda falta muito, principalmente quando levamos em consideração as obras traduzidas para a nossa língua, em português. Existem boas razões para isso, né? Primeiro, voltamos então à língua latina, como falamos anteriormente. O latim é uma tarefa, é um obstáculo e, por vezes, muito grande, né? Isso faz com que ler e traduzir um manuscrito, por si só, é um grande feito. Segundo, o acesso físico às obras. Quando a gente fala em manuscritos medievais, a gente está falando em manuscritos que estão guardados em instituições de ensino, ou fundações, ou em museus, basicamente na Europa. Felizmente, algumas instituições já disponibilizam o acervo online, o que facilita o acesso ao pesquisador, né? Um grande exemplo, se vocês botarem aí nos seus navegadores, vocês podem botar corpustomysticum.org, vocês vão ter acesso a toda a obra latina do Tomás de Aquino. Isso é uma grande ferramenta para quem quer estudar, quem quer compreender temas ou o próprio pensamento de Tomás de Aquino. O quarto ponto dessa videoaula de hoje seria quem são os filósofos medievais, né? E basicamente os filósofos medievais, eles são os homens que se apresentavam abertamente como teólogos ou que pretendiam ser teólogos. Ou seja, são homens ligados às instituições religiosas. No Ocidente, por diversas razões e acontecimentos históricos que aconteceram, né, que não convém aqui entrar, a Igreja Católica, ela possuía os meios tanto materiais como humanos, ou seja, conservou tantos materiais escritos antigos, como tinha profissionais tinham pessoas que se dedicavam a esse estudo. E quem quisesse estudar filosofia, quem quisesse estudar de maneira geral, não apenas filosofia, mas de maneira geral, quem quisesse estudar ia para uma escola ou ia estudar juntamente com alguma instituição da igreja. Então, era muito comum os filhos de príncipes, de reis, os reis mandarem os seus filhos para estudar, se dedicar. E aí se estudava tudo em geral, né? Se estudava música, se estudava matemática, se estudava astronomia. E também, claro, se estudava a teologia, a doutrina católica, né? E o que faz com que em textos teológicos ou em textos de autores medievais, uma certa mistura. Então, é muito comum você pegar um texto que fale sobre a Trindade, por exemplo, a Santíssima Trindade. É um tema muito importante para a doutrina católica. E ao falar sobre a Santíssima Trindade, eles acabam falando sobre matemática, ou como três pessoas podem ser uma,
falam sobre a natureza dos números, ou seja, é muito comum você encontrar em textos medievais alguns tópicos de outras disciplinas. Isso porque essas disciplinas, apesar de serem tratadas de formas separadas, não como hoje, mas de uma forma independente, de certo modo, aqui entre aspas, elas estavam ligadas num conjunto de saber, digamos assim, um conjunto do saber. Então é importante que vocês tenham isso em mente. O quinto ponto dessa nossa videoaula de hoje seria apresentar rapidamente o programa da disciplina, ou seja, quais são os temas que a gente pretende ver e estudar ao longo desse semestre, né? Então, a gente organizou essa disciplina em 8 unidades, ok? São 8 unidades nas quais a gente vai trabalhar alguns tópicos juntamente com alguns autores e visando dar uma visão geral e panorâmica do que foi a filosofia medieval, para que vocês tenham contato com autores, com temas que foram desenvolvidos na Idade Média, temas filosóficos desenvolvidos na Idade Média. Então, a primeira unidade seria justamente uma apresentação e características da filosofia medieval, que é justamente essa videoaula e a próxima. A segunda unidade será rapidamente tratar sobre a relação de filosofia e fé e alguns tópicos de filosofia da religião, né? Ou seja, é possível conciliar razão e fé? Como isso se dá? Enfim, nós veremos isso em alguns autores pontuais. O terceiro momento será justamente sobre a linguagem e a lógica. Um tópico que é importantíssimo e muito interessante estudar é como se dá a aquisição da linguagem, e nisso Agostinho vai ser fundamental. Outro tópico é o estatuto de termos predicáveis ou o estatuto de termos universais, isso na lógica, que ficou conhecido na história da filosofia como o problema dos universais. Esse foi um tema muito importante durante o medievo, e nós veremos o porquê e algumas posições. A quarta unidade será a teoria do conhecimento, basicamente com alguns autores, como se dá o conhecimento, como a garantia da verdade, e etc. Veremos autores pontuais sobre esse tema. A quinta unidade será a metafísica, né? Ou seja, rapidamente passar por alguns modelos de metafísicos do medievo. A sexta unidade, o sexto ponto, será sobre a natureza divina. Basicamente, dois pontos aqui são fundamentais, que é o problema da presciência divina com a liberdade humana, e 2, como eu posso provar através de argumentos racionais a existência de Deus, ou a prova da existência de Deus. Foi um tema também amplamente debatido no medievo. A sétima unidade será sobre tópicos de ética, basicamente sobre o que é a vida feliz, né? A vida feliz, e sobre as virtudes. Veremos isso em autores pontuais. E em oitavo e último ponto, última unidade, será sobre a política, sobre a natureza do poder civil, sobre a questão do direito natural, direito das gentes, né? Veremos esses tópicos nessa unidade. Em
em cada unidade, será o nosso objetivo dar uma visão geral sobre o tópico e também aprofundar, na medida do possível, a discussão em 1, 2, 3 autores medievais. Evidentemente que não será possível trabalhar todos os autores medievais. Por conta disso, nós iremos indicar ao longo do semestre, quando for conveniente, outras obras e autores que tratam do tema, que trabalharam com o mesmo tema e etc., que também vale a pena ler e pesquisar. E assim como nessa disciplina, assim como em outras disciplinas, né, cabe ao aluno, cabe ao estudante, né, pesquisar e aprofundar o tema posteriormente, de acordo com o seu interesse. Em grande parte é para isso que servem as disciplinas também de história e da filosofia, tanto a filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, ou seja, indicar temas, indicar autores influentes, e depois o aluno, o pesquisador, vai aos poucos construindo com o seu interesse, construindo sua biblioteca, vendo autores. E é muito comum você começar a estudar um autor e depois notar que esse autor ele teve influência de um outro autor, mas esse outro autor não é muito conhecido. Como é que funciona isso? E assim vai se fazendo pesquisa, e basicamente é assim que se faz grande parte da pesquisa na academia. O último ponto, então, dessa videoaula de hoje, pessoal, é que eu gostaria de deixar desde já a indicação de um livro, né? O livro base da nossa disciplina vai ser o Filosofia Medieval, uma breve introdução. É um livro que está publicado pela NEPFIL, da Universidade Federal de Pelotas, em que vocês podem ter acesso gratuito online. Eu vou deixar o link para que vocês possam acessar. E esse será o nosso livro base. Ou seja, partimos desse livro e conforme os tópicos que a gente for trabalhando, conforme os autores que forem sendo estudados, né, vai ser indicado alguns trechos de obras, algumas obras, alguns artigos, isso ao longo do semestre. Para imediato, seria muito interessante que vocês já façam o download desse livro e comecem a dar uma olhada nesse tema. Lembrando que as disciplinas de filosofia medieval, assim como as outras disciplinas do curso de IAD, terão videoaulas semanais de 20 a 40 minutos, e juntamente com algumas publicações de materiais complementares, ou seja, de alguns textos para auxiliar nos tópicos trabalhados na videoaula. Para já é isso, agradeço a todos pela atenção e nos vemos então na próxima videoaula, ok? Muito obrigado.